noite, estamos de volta com o Degustube. Sempre começo assim, não sei porquê, mas estamos de volta com o Degustube. Tá tomando outra agora. Hoje, episódio especial, nós vamos falar de um novo estilo, um estilo originalmente em inglês, mas que foi reinventado pelos americanos com o uso dos lúpulos americanos, que é o estilo Barley Wine, que seria o vinho de cevada, que não parece um vinho, mas é, que nem a frase diz, a Barley Wine está para a cerveja, assim como o vinho do Porto está para o vinho. Então é uma versão com os mesmos ingredientes, só que mais forte e mais adocicado. Hoje aqui nós temos talvez uma das principais American Barley Wines que existem também no mercado. Ela é disponível no Brasil, felizmente. É a Anchor Old Foghorn, que vocês podem ver a garrafinha aqui. A Anchor Brewing é uma cervejaria lá de São Francisco, na Califórnia. E ela é nada mais nada menos que a primeira cervejaria artesanal dos Estados Unidos. Então ela influenciou todo mundo. Basicamente, assim, se você for considerar as raízes dela vem desde 1870, lá na época da Corrida do Ouro, onde todos os peregrinos foram para a Califórnia. Já começaram a fazer cerveja ali na região de São Francisco, mas o boom mesmo dela foi lá em 1960, mais ou menos, quando o Fritz Maytag, que é um velhinho que hoje está bem velhinho, que é um dos pioneiros das cervejas artesanais americanas, acabou comprando a cervejaria que ele tanto gostava e tomou as rédeas e começou a fazer os estilos novos. Isso influenciou a Sierra Nevada, que começou também ali na década de 70 e fez a sua American Pale Ale, e daí isso acabou revolucionando ainda mais o mercado e deu esse boom da cerveja artesanal americana, Tava falindo, né? A que estava cervejaria. falindo. Ele comprou por paixão, ele tinha um pouco de dinheiro assim, e aí ele Reinventou e remodelou totalmente e deu muito certo. O timing também foi muito bom. a cerveja típica da Anchor é a Anchor Steam, é um estilo que eles criaram, que é Steam Beer, que é uma cerveja com levedura lager fermentada a temperatura ale. Então é uma hybrid beer, né? No BJCP é uma cerveja híbrida, então que usa uma tipo de levedura, uma espécie de levedura que geralmente é fermentada em temperaturas baixas, só que em temperatura alta. Mas eles têm várias cervejas no portfólio, a principal é a Steam, mas a que eu acho a melhor, acho que é considerada a melhor cerveja deles, é justamente essa do nosso episódio, que é a Old Foghorn, a primeira American Barley Wine. Fala um pouco sobre Barley Wine, filho. Eu ia falar de outra coisa. Eu só ia só emendar um pouco. Você acabou de falar das primeiras coisas, da primeira Barley Wine. A Anchor também é conhecida pela primeira IPA também, que curiosamente não levou o nome IPA. A Liberty Ale deles tinha uma carga muito grande de lúpulo Cascade, que na época era novinho em folha, e foi daí que começou toda essa história. Bom, sobre o Barley Wine, é um estilo inglês que depois foi adaptado numa das versões para os americanos, mas ela surgiu histórica porque antigamente na Inglaterra não existiam nomes para cervejas, eles simplesmente vendiam as cervejas e aí uma era mais forte que a outra, eles simplesmente falavam, essa aqui é a Strong Ale, essa aqui é a Mild. Mild na verdade era cerveja jovem. Depois, quando a cerveja jovem ficava velha, ela virava Old Ale, entendeu? Era mais ou menos a mesma coisa. Então, tem gente que fala que Old Ale e Barley Wine são o mesmo estilo e não existe nada de diferente entre um e o outro. Mas Barley Wine foi um nome que apareceu, e aí, por força, eles colocavam um X antes da cerveja. Então, uma cerveja 1x tinha uma força, uma duplo X tinha uma outra força mais forte, triplo X até chegou a ter 4x, né? Então,
determinado momento, em 1870, a cervejaria Bass, eles lançaram a cerveja que foi praticamente assim como a Anchor fez nome por ser a primeira, a Bass foi a primeira por ter a primeira Barley Wine. É um estilo que vai uma carga muito grande de malte, ela envelhece muito bem e também tem uma carga muito grande de lúpulo para contrabalancear isso. Produção dela não é nada muito absurdo, ela usa muito malte, então ou você usa o mesmo, você usa várias mosturas para pegar só o malte mais concentrado, o mosto mais concentrado, é o caso dessa. Ou você faz uma concentração por evaporação, você coloca a sua panela de fervura até o máximo e vai evaporando numa evaporação, numa fervura longa de 6, 8 horas. Para concentrar os açúcares. Para concentrar. Ela tem esse nome, o Paulo já falou, e ela consegue ter um valor de álcool de 8% para cima. Pode bater 10, 12, 13%. A Dogfish Head tem uma de 15, né? Então é mais ou menos isso. Tem uma variante dela que eu não sei se é nova ou velha, mas está querendo entrar em moda, que é o Wheat Wine, que do Paulo falou, vinho de cevada. Então esse aí seria o vinho de trigo, que você usa uma carga grande de malte de trigo. Só lembrando que a Old Fangorn é uma American Barley Wine, então a americanização da receita inglesa. Então ela usa Cascade, que é o lúpulo típico do noroeste americano, que foi popularizado pela própria Anchor e pela Sierra Nevada. Então ela tem esse aspecto mais cítrico do que a Barley Wine inglesa, que é um aspecto mais floral / terroso. Só dando algumas especificações aqui, a Old Fangorn usa Two Row Pale Malt, que é na verdade o análogo ao malte Pale Ale que a gente usa aqui no Brasil, e malte caramelo também. O lúpulo é Cascade, como eu falei. A cerveja foi feita desde 1975. O teor alcoólico dela varia de ano para ano, mas essa aqui é 8.8 que a gente vai tomar, mas geralmente varia de 8 a 10%. E ela é disponível o ano inteiro. Está disponível no Brasil, como eu falei, então a gente novamente recomenda que vocês comprem essa garrafinha. Não é muito cara, vale muito a pena, e vocês tomem ela vendo o nosso vídeo. Vamos começar a degustação? Vamos. A coloração dela, que provavelmente é bem intensa, vem de malte e caramelo, mas grande parte da cor dela é por concentração e por caramelização na fervura, né? Na verdade não seria caramelização, seria reação de Maillard, mas essa coloração, é por isso que é importante não usar muito malte escuro, porque a coloração já vem da fervura já. Vamos pro aroma? Vamos. E é isso aí, né? Caramelização é a palavra. Muito caramelo, muito toffee, um aroma de fermento bem agradável, assim, Frutadinho, carregando frutado e álcool, e tem bastante dessa coisa de bala de toffee, daqueles butterscotch mesmo. Tootsie Roll. Uhum. Sabe o que é Tootsie Roll, né? Uma balinha que tem nos Estados Unidos, muito antiga, assim, que vem num papelzinho, meio compridinha, que tem exatamente o cheiro dessa cerveja. Tem até um quê de tempero, mas é uma coisa que vem de tudo junto, assim. Mas se fosse pra definir, é um fundão de malte, caramelo, toffee, doce, com muito doce no aroma, com fruta em cima. Fruta. Fruta com doce. É como se... Bolo de fruta, uma coisa bem... O Cascade, você consegue sentir? Ou é mais... Consigo sentir. É um pouco da fruta vindo do Cascade, né? Ele tá ali junto também. Nossa, mas é muito frutado, muito bubblegum, né? Isso. Muito bubblegum, né? Uma cerveja que é praticamente uma coisa, quase que uma sobremesa das cervejas, assim, né? Sim, muito harmonizada com pratos doces e sobremesa, né?
Aqui a gente percebe o álcool também no lado do copo, dá pra Vamos falar da perceber. aparência dela. É uma cor laranja avermelhada, quase pro marrom. É um mogno quase, É, vermelho. também chega a ser translúcida, né? Não é totalmente clara, mas também não totalmente turva. Deixa eu mostrar aqui a cor dela, tá legal aqui de ver. A espuma também. Bem cremosona, cor marrom clara a espuma. O que mais? Pouca carbonatação, que é uma marca do estilo, um estilo que geralmente não tem muita carbonatação, apesar da espuma aqui tá bem cremosa. Você quer uma cerveja que tenha baixa carbonatação porque é tudo aquela conjunto de cremosidade, de uma coisa aveludada, de uma coisa de sobremesa que vai bem com chocolate, com carne, vermelho vai muito bem, uma coisa que pede essas coisas. Vamos bebê-la? Vamos. Sensacional, Rica, muito boa. muito rica a cerveja. A complexidade de malte é sensacional. Bastante malte, bastante dulçor, fruta, ela bebe muito bem, uma coisa pesada, mas deliciosa. Pô, vamos tentar descrever isso, né? Essa fala delicioso. Vamos tentar descrever o que eu vou dar. Se eu tivesse escrevendo uma avaliação, eu vou falar o que eu sentiria. Então, começa bem doce, com caramelo, toffee, e conforme o gole vai vindo um pouco de chocolate, um pouco de fruta. Ela também tem um aspecto meio de nozes, castanhas. Ela termina amêndoa e termina com um amargor não muito forte que vai perdurando por muito tempo assim na boca, né? Não finaliza seca como as cervejas belgas. Ela é longa, depois que você engole ela fica muito tempo na boca ainda. Um detalhe interessante desse amargor é como o amargor é relativo nas cervejas, né? Você pega um amargor de Barley de Imperial IPA ou de uma IPA no mesmo tanto, 80 IBUs, por exemplo, e aqui você sente ele só como um balanço, uma coisa que está tentando balancear esse doce excessivo, esse álcool excessivo, esse malte excessivo. E numa IPA é tudo o inverso, é o contrário. Você não tem malte, você tem malte, mas sem características de caramelo. Você tem um álcool, mas você tem muito lúpulo, então ele está lá como estrela. Aqui ele só está ajudando. Como coadjuvante. Eu gostei muito dessa cerveja. Ela é muito redonda, assim, não tem nada sobressaindo, né? Uhum. É um equilíbrio perfeito. E ela tá, assim, mudando um pouco para corpo agora. Corpo cheio, assim, bem um dos bem maiores, melado, né? assim. Você colar o lábio no outro, ele meio que solta, meio que grudando, né? Uhum. Como se fosse um mel mesmo. Mas ao mesmo tempo esse amargor ele não deixa você achar que não vai sair da sua boca. Você consegue beber mais goles. Vou servir o resto aqui pra gente. Carbonatação baixa e perfeita. Cremosa, né? Cremosa. Se tivesse uma carbonatação um pouquinho mais alta, ela estaria machucando a boca, assim, as bolhas iam estar meio que tentando tirar um pouco desse corpo, que não é a intenção. Então assim ela fica mais cremosa mesmo, mais quase que uma coisa de sobremesa assim também. Sensação de álcool na boca é muito interessante também, né? Ela dá um aquecimento do corpo e da garganta sem ser agressiva, muito, muito bom. O álcool junto com o lúpulo também dá ajuda no balanço, assim ele tem ele vem junto com o doce, mas ele ajuda a contrabalancear o doce, se é que isso faz algum sentido.
importante dizer que não tem nada de torrado na cerveja, né? Quando você bebe Imperial Stouts, mesmo Porters, são cervejas com malte escuro também, mas tem um grau de torrefação, aquele amargor de malte. Aqui não, o malte é pura e simplesmente açúcar complexo. Não é aquele açúcar branco que você toma, que você come junto com, toma com café e tal, quem toma. Mas é um negócio complexo, são vários níveis de doce, de queimado, mas nunca tostado. Então, o queimado, mas não tostado. É importante você ter essa distinção na mente. O final dela é bem doce e depois do doce ou junto com o doce vem um amargor também que perdura por bastante tempo. Você percebe que a cerveja é bastante amarga no final. No começo você não entende que ela é amarga por causa dessa carga de doce, de açúcar e tal. No final você percebe que ela com certeza tem mais de 50. Aí você começa a chutar, com certeza tem mais de 50, 60 IBUs. Ela vai ter, eu não sei qual que é a especificação dela, mas é um final bem amargo. É uma bela pedida, viu? Porque essa cerveja não é tão cara assim. E é uma puta de uma cerveja, né? Pra você comprar e tomar devagar. É meio que chavão, porque todas as cervejas quase que a gente fez aqui foram muito boas. Nenhuma com defeito. A gente já está pensando em fazer alguns episódios futuros com cervejas mais defeituosas pra gente também saber apontar isso e fazer vocês entenderem como detectar esse defeito e como não como detectar e se safar, assim, tipo, desviar dessas cervejas que tem esses defeitos. Mas essa, pra quem nunca tomou barley wine, essa... E defeitos de estilo também, né? Que dá pra você errar no estilo, chamar uma cerveja de bock, sendo que a cerveja não tem nada a ver com uma bock, coisas assim. Uma última coisa que eu queria falar é do lúpulo e da variação da cerveja, assim. Cervejas inglesas têm lúpulos ingleses e tal, e cervejas americanas têm lúpulos americanos. Mas, eu não sei se você lembra uma IPA que a gente tomou da Stone. No começo, quando você faz a cerveja, o lúpulo ele está muito aparente. Tanto é que muitas pessoas confundem o estilo Barley Wine com o estilo Imperial IPA. Sem dúvida. Eles quase conurbam ali em um determinado momento. Quando a Barley Wine está fresca. Só que a diferença é um pouco sutil. A Barley Wine ela é mais voltada para o malte. Ela tem uma carga muito grande de lúpulo, principalmente americana, mas o malte ainda é atração e o lúpulo está ali em segundo plano. Enquanto que na IPA ela é mais seca, sempre mais seca, menos complexa. E o lúpulo é o principal. O lúpulo é o principal. A Imperial IPA também leva açúcar para atenuar mais, assim como alguns outros estilos fazem isso. Mas é isso. E depois de um ano, geralmente você faz a cerveja com uma carga grande de lúpulo. Depois de um ano maturando, ou 6 meses pelo menos, esse lúpulo ele vai sair ali de primeiro plano e vai ficar em segundo plano. Por isso que é importante também você maturar ela bastante. Vale dizer que essa garrafa também, a hora que você compra ela, já foi maturada na cervejaria por um bom tempo. Isso. Por um bom tempo, antes de entrar no mercado. Então, é uma cerveja... Essa aqui é uma cerveja ideal pro Brasil, porque apesar da... Porque muitas cervejas importadas que a gente pega tem defeitos de oxidação por causa de armazenamento, que a gente vive num país muito quente, às vezes elas ficam em containers no porto e acabam degradando. Então as cervejas mais, as lagers principalmente, as pilsens importadas, a Brooklyn Lager da vida, e elas, praticamente todas que a gente toma estão meio que oxidadas com graus menores ou maiores de oxidação. Agora, uma cerveja dessa é muito segura que você vai conseguir comprar uma garrafa sem estar estragada. Porque ela aguenta muito, ela é a cerveja feita para guarda e que aguenta temperaturas. Ela não só aguenta, como um pouco de oxidação, se essa oxidação for feita lentamente, é até benéfico para a cerveja. Então, por isso que ela pode ter uma versão dela em barris de carvalho,
acontecem oxidações bem lentas, que dá umas notas de sherry, de whisky, de brandy, uma coisa que vem do barril mesmo também. Então acho que é isso sobre as American Barley Wines. Vão ter episódios futuros com outras American Barley Wines. É um estilo muito bom que eu adoro. Adoro. E a vertente inglesa também a gente tem no Brasil aqui, que eu me lembro de cabeça agora, a Fuller's Golden Pride, é uma Barley Wine. Que vocês podem beber também. Quem sabe a gente faz episódio futuro com ela. Mas é isso. A última coisa, você acabou de falar em Brasil, e cervejaria nenhuma lançou até hoje uma Barley Wine fora Per se, né? Fora a Baden-Baden. Ou a Schmidt Barley Wine. A Schmidt Barley Wine é um caso à parte porque ela não é uma Barley Wine, na verdade. Ela leva esse nome e tal. Leva esse nome, mas de Barley Wine não tem nada. Mas a Baden-Baden Red Ale é meio que uma Barley Wine. Isso. Mas eu acho que é um estilo que logo mais nós vamos estar vendo algumas cervejarias melhor, né? fazendo isso, porque já foram em Imperial Stout, já foram em outros estilos mais diferentes e difíceis, e eu não vejo por que eles não tentarem uma Barley Wine que para eles conseguem vender por um preço mais alto e ganhar mais dinheiro com ela. Um brinde então as Barley Wines e a Anchor, a cervejaria que deu início à Revolução nos Estados Unidos e em contrapartida deu início à Revolução no Brasil, né? Porque muito da nossa Revolução que está acontecendo agora veio da Revolução das cervejas americanas. Um brinde.